O Brasil tem hoje mais de 3.000 museus, mas são poucos os que retratam o homem pré-histórico que viveu por aqui. Um dos exemplos é o Museu Arqueológico de Xingó, que fica a 200 quilômetros de Aracaju, em Sergipe. Só que o país corre o risco de perder os registros de parte da sua história. O acervo do museu está armazenado de forma inadequada e, por causa disso, muitas peças foram danificadas. O MPF entrou no caso para preservar esse patrimônio histórico e cultural. O Museu Arqueológico de Xingó, em Sergipe, recebe quase 3.000 visitantes por mês. Entre as curiosidades, salas de simulação de escavações e amostras da fauna. O acervo conta com aproximadamente 55.000 peças. Ele foi criado após achados arqueológicos do homem pré-histórico feitos na região durante a construção da usina hidroelétrica de Xingó, na década de 80. Aqui visitam turistas, estudantes e pesquisadores de todas as áreas de conhecimento, da arqueologia, geografia, biologia. Então a gente recebe gente que vem visitar e vem aprender mais conhecimento quanto à arqueologia pré-histórica. As salas são climatizadas e todas as peças muito bem protegidas. Existem até recursos didáticos para facilitar o entendimento do contexto histórico, como este painel, que mostra o povoamento da América e a migração do homem pré-histórico até Xingó. Mas nos galpões chamados de reserva técnica, nenhuma técnica de conservação e acondicionamento do material resgatado. Tudo aqui é muito improvisado. Os esqueletos estão conservados em cápsulas de gesso há 20 anos, mas nunca foram analisados. As rachaduras são visíveis. Os objetos de cerâmica resistiram à ação do tempo, mas expostos assim, podem durar muito pouco. Esse fragmento da cerâmica, ele tem um dano que é natural, mas a gente observa que já existem danos recentes. Então, o acondicionamento ele é totalmente inadequado. E a condição da sua etiqueta mostra que a traça está devorando. O material que fica armazenado nos galpões corre o risco de estragar. Algumas peças já sofreram danos irreversíveis. Isso porque elas estão guardadas em um local inadequado, sem controle de umidade e de temperatura e sem a devida proteção. É um material ósseo, já bem fragmentado. Essa condição pode ter sido resultante do próprio sítio, mas está se agravando nessa condição aqui. O caso chegou ao Ministério Público Federal em Sergipe, que pediu ao IPHAN um relatório sobre as condições de conservação do acervo. O documento aponta várias irregularidades. A situação de guarda era tão precária que já chegou a inutilizar algum material arqueológico para pesquisas futuras, inclusive. No ano passado, nós tivemos também a realização de uma inspeção por parte de uma perita, um analista pericial do próprio Ministério Público Federal, que verificou que a guarda e a conservação desse material estava sendo feita de forma totalmente improvisada, em situações de climatização péssimas, favorecendo a proliferação de insetos. O relatório do IPHAN contesta também os procedimentos de exumação dos esqueletos e alerta que o descaso no trato com sepultamentos humanos que ocorre no Museu de Xingó nunca havia sido registrado na arqueologia brasileira. Existem alguns pontos que eu discordo, uma vez que, desde a época em que o relatório as informações com relação a ele foram colhidas, e até o dia de hoje, nós temos, sim, desenvolvido atividades que visem minimizar esse problema de conservação. Para solucionar o problema, o Ministério Público Federal propôs a assinatura de um termo de ajustamento de conduta entre a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF, e a Universidade Federal de Sergipe. Nós já estamos hoje em total condição de instrução suficiente para o ajuizamento de uma ação civil pública, seja contra a Universidade Federal, seja contra a CHESF, mas no momento nós estamos, na verdade, tentando fazer uma composição com eles e firmar um termo de ajustamento de conduta no qual essas partes se comprometam a melhorar, dentro de um cronograma que será estabelecido, as condições de conservação desse material. Você sabe o que é um sambaqui? São enormes montanhas erguidas nas praias, em baías ou na foz de grandes rios. Eles são formados principalmente por cascas de moluscos. A palavra é de origem tupi e significa amontoado de conchas.
O maior sambaqui do mundo está aqui no Brasil, mais especificamente no município de Jaguaruna, em Santa Catarina. E o Ministério Público Federal quer preservar o que considera um sítio arqueológico. Em 1965, um arqueólogo fez o mapeamento de Jaguaruna e constatou a existência de mais de 30 sambaquis na localidade. A descoberta rendeu ao município o título de santuário arqueológico, mas esta riqueza está ameaçada. O motivo? O crescimento desordenado da cidade. Um boom imobiliário na região e muitos loteamentos que até então não tinham um licenciamento adequado à época, à nossa época, começam a vender terrenos e tal, organizar seus lotes em torno desses sítios arqueológicos. O Ministério Público Federal ingressou com ação civil pública contra a União, o Estado de Santa Catarina e o município de Jaguaruna, obrigando os órgãos públicos a cumprirem suas responsabilidades na proteção do sambaqui da Ponta da Garopaba Sul, considerado hoje o maior do mundo. Aquele patrimônio arqueológico, aquele patrimônio histórico, ele é único. E o município de Jaguaruna tem a felicidade de ter aquilo dentro dos seus limites. Então deveria explorar esse patrimônio histórico como tal. Depositamos então a esperança no judiciário para que determine que os executivos cumpram o seu papel. Em 2003, uma lei foi editada para delimitar a área de preservação em volta do local. A intenção era transformar o sambaqui em um grande parque arqueológico. Para que o parque pudesse ser criado, o IPHAN solicitou em 2010 um estudo detalhado da área. A gente faz o estudo e tenta fazer a delimitação do sambaqui. E nada disso foi feito. O dinheiro foi devolvido em função da falta de interesse da comunidade, de um setor, eu creio, de um segmento da comunidade, em fazer com que o sambaqui fosse de fato preservado e trouxesse para a região desenvolvimento sustentável. Recentemente, a área de proteção do sambaqui foi reduzida por uma alteração na lei e passou de 200 para 50 metros. A mudança revoltou estudiosos e moradores. Eu acho que antes de se aprovar qualquer coisa nesse sentido, deveríamos consultar o IPHAN, que é o órgão que regulamenta a nível nacional, e também pensar na comunidade de Jaguaruna, porque o sambaqui é um grande instrumento de turismo, eu acho que é mais um mecanismo turístico e de valorização da humanidade acima de tudo. Com a ação, o Ministério Público Federal espera que o local seja preservado. Assim, moradores e turistas poderão continuar a apreciar a bela paisagem do maior sambaqui do mundo. Rogamos que o executivo realoque essas pessoas para algum outro lugar, promova a destruição daquilo que está degradando, para manter um perímetro respeitado. O progresso trouxe muitos benefícios e, paralelamente a isso, nos trouxe mais preocupação do que benefícios, principalmente na questão do meio ambiente. Você pode participar do nosso programa. É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. E se você quiser rever alguma reportagem, Interesse Público está na internet. Basta acessar o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. O programa Interesse Público termina aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.